Glórias a Deus, que cântico lindo, que letra profunda. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Cumprimento a todos vocês com a graça, a paz, o amor e a comunhão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Paizinho querido, sou grata ao Senhor por mais um dia de vida e de saúde que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Obrigada pelos livramentos dos perigos, das enfermidades, ó Deus. Sabemos que o Senhor é quem cuida de nós dia após dia. E sou muito grata a Ti, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor me concede de estar aqui mais uma vez, a meditar da Tua palavra daqui a pouquinho, a continuar a Te louvar e estar agora falando com o Senhor através da oração. Obrigada, Jesus, por essa liberdade que nós temos. Que o Espírito Santo de Deus já venha trabalhar no coraçãozinho de cada amigo presente, de cada familiar, de cada irmão em Cristo, assim como o Senhor já tem falado ao meu coração. Pois assim eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irei agora louvar a Deus com o hino 306, o caminho da cruz. Para o céu por Jesus irei, grande é o meu prazer de certeza ter, que para o céu pela cruz irei. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer de certeza. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer de certeza. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Amém. Amém, glórias a Deus. Hoje nós iremos entrar na nossa terceira lição. Vamos dar uma recapitulada? A primeira lição que estivemos estudando foi Jesus, a verdade que me liberta. A segunda lição, Jesus, a luz para o meu caminho. E hoje iremos entrar na terceira lição, Jesus, o meu único Salvador.
Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3, versículo 17. Vimos na lição anterior que todos os seres humanos são pecadores e que, se nada for feito, continuarão afastados de Deus e caminhando para a morte. Se todos nós estamos numa condição de pecadores, nenhum de nós pode salvar os outros, pois cada um é responsável pelos seus próprios pecados. A única forma de sermos salvos é alguém que não seja pecador morrer em nosso lugar. Isso faz sentido para você? Vamos entender isso um pouco melhor? Jesus nasceu e cresceu como uma pessoa comum. Vamos ler em João capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. O que vemos nesses versículos que mostra que Jesus era um ser humano como nós? Vamos lá? João 4, versículos 6, 7 e 8, que diz assim. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhes Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então aqui nós vemos que Jesus sentiu cansaço e também teve sede. Por quê? Porque o nosso Jesus, ele foi 100% homem, porém 100% Deus. Mas falando da parte do homem, o nosso Jesus foi 100% homem. Então ele sentia cansaço como eu e você sentimos. Ele sentiu sede, como nós sentimos. Sentiu fome, né? Jesus também tinha sentimentos como todos nós temos. Por quê? Porque ele foi 100% homem. Então, tudo que nós sentimos, Jesus também sentiu. Jesus sentia as mesmas emoções que sentimos. Em João 11, iremos ler daqui a pouquinho, o capítulo 11, do versículo 33 ao 35, Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de um amigo seu. Como Jesus estava se sentindo? Vamos lá ver? João capítulo 11, versículo 35, aliás, 33 ao 35. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Aqui está, se nós formos ler o contexto, que é o antes, está falando sobre a morte de Lázaro. Então, quando Jesus soube da morte de Lázaro, ele sentiu, ficou triste, assim como nós ficamos, né? Quando sabemos da morte de um ente querido, de um amigo que amamos muito, às vezes até de pessoas que não conhecemos, da maneira como aquela pessoa foi morta ou morreu, enfim, nós sentimos o quê? Não é tristeza? E logo o que vem que demonstra essa tristeza em nós? Não é o choro? Assim foi o nosso Jesus. Jesus, quando soube que Lázaro havia morrido, ele deveria ter se entristecido e logo ele chorou, assim como diz aqui no versículo 35, que Jesus chorou. Então Jesus também tinha sentimentos como nós também temos. Então, Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de um amigo seu. Como Jesus estava se sentindo? Triste, que ele chorou.
Jesus foi um homem como os demais, contudo, podemos perceber em sua vida uma diferença. Em João capítulo 8, versículo 46, Jesus disse que ninguém poderia convencê-lo de que ele possuía uma coisa. Vamos ver o que é? João 8, versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Olha a pergunta. Jesus foi um homem como os demais, contudo podemos perceber em sua vida uma diferença em João 8,46 que eu acabei de ler. Jesus disse que ninguém poderia convencê-lo de que ele possuía uma coisa. O que era? Dentro do que eu acabei de ler. Que Jesus não havia, não houve e nunca haverá pecado. Por quê? Porque o nosso Jesus, ele é santo, ele é puro, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Então ele faz a pergunta: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Ó, queridos, como essas perguntas se encaixam hoje nos nossos dias atuais? Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos leem a Bíblia e não acreditam neste livro bendito, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus falando. É como nós estamos vendo essa pergunta que Jesus faz. Se vos digo a verdade, que através da Bíblia, da palavra de Deus, Jesus continua dizendo: por que razão não me credes? Como que o inimigo tem tapado os ouvidos das pessoas, tem endurecido seus corações de tal maneira que eles não entendem a verdade. Às vezes chega a ler a Bíblia de capa a capa, mas não deixa a palavra de Deus entrar e penetrar e parar aqui nos nossos corações. Às vezes as pessoas até leem, mas lê por ler. E ainda às vezes bate no peito: hoje eu já li a Bíblia, já li a palavra. Mas será que essa leitura foi mesmo um meditar profundo? Que quando fechar a Bíblia, você lembrar do que leu e ainda mais lembrar do que Jesus nos ensinou e ficar aqui guardadinho nos nossos corações? Porque quando lemos a palavra e fica aqui guardado nos nossos corações, a tendência é só de nós irmos crescendo. Oh, meus queridos, nós vamos crescendo no Senhor, vamos ficando fortes no Senhor, porque a palavra é a verdade. O próprio Cristo aqui fala: se vos digo a verdade, por que razão não me credes? As pessoas precisam ler este livro abençoado, este livro bendito, e crer de todo o seu coração, para que quando Deus nos chamar, temos a convicção que estaremos com o nosso Deus querido, porque sempre que nós lermos a Bíblia, nós iremos cada vez aprender do Senhor, nós iremos cada vez encarar o inimigo e saber que ele é um derrotado e que as suas flechas não irão nos acertar, não irá acertar nas nossas famílias, não irá acertar nas nossas vidas, porque estamos enraizados dentro desta palavra poderosa. E assim nós lemos e cada vez nós lemos, e o inimigo jamais irá encontrar brecha nas nossas vidas. Como isso é maravilhoso! Então nós temos que ler a palavra de Deus e crer em Jesus, porque o nosso Jesus nunca pecou, nunca irá pecar, porque o pecado vem de Satanás, vem do inimigo, não do nosso Deus. O nosso Deus é a verdade. Ele é verdadeiro, ele é santo, ele é puro. Então aqui, Jesus foi enviado ao mundo para nos salvar. E isso não seria possível se ele tivesse seu próprio pecado. Não teria como. Mas Jesus foi perfeito, aleluia. Ele agradou o Pai em
tudo, viveu como nós deveríamos e não conseguimos viver, queridos. Por isso, Ele pode trocar de lugar conosco e nos salvar. Por quê, irmã Léa? Porque Jesus, Ele é santo. Ele é 100% santo, puro, mais salvo do que a neve. Por isso que Ele pôde morrer em nosso lugar. Aleluias por isso. Muitos já ouviram falar que Jesus morreu na cruz, mas nem todos sabem que isto aconteceu, já que ele era uma pessoa tão boa e especial. Alguns acham que ele foi morto apenas por causa da inveja dos líderes religiosos daquela época. Mas leia em João 10, versículo 17 e 18 e responda. O que Jesus disse que ia fazer com sua própria vida? Vamos ver? João 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que dois versículos profundos. A palavra de Deus é toda profunda. Como que fala aos nossos corações. Agora irei meditar com vocês. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Na minha pequenez, no meu pequeno entendimento, eu entendo que Jesus está aqui dizendo, por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Jesus, que logo o versículo 18 diz, né? Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então Jesus, ele apenas obedeceu a ordenança de Deus. Quando Deus virou para o seu Filho Jesus Cristo e disse para ele descer este mundo, para morrer em nosso lugar, porque senão estaríamos condenados eternamente, sem Cristo, sem salvação, Jesus tão somente obedeceu. O final diz, este mandato recebi de meu Pai. Então Deus falou, Jesus em momento algum argumentou, retrucou, murmurou, ele tão somente obedeceu. Aí o versículo 17 diz, porque eu dou a minha vida para reassumir. Eu tenho que para mim que entra aqui a ressurreição. Jesus foi obediente ao Pai, Jesus veio, sofreu, veio este mundo, sofreu, foi humilhado, maltratado, morreu naquela cruz, mas o Pai, o nosso Deus poderoso, ressuscitou o nosso Jesus ao terceiro dia. Deus é dono da vida. Deus faz o que apraz o seu coração, o que passa no coraçãozinho do Senhor. Tudo que Deus faz é perfeito. O inimigo achou que tinha derrotado o nosso Jesus, mas não derrotou. Porque ao terceiro dia, Deus ressuscitou o nosso Jesus, porque a minha vida, porque dou minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Olha aqui Jesus continuando a falar. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Aqui entra a obediência. Jesus deu a vida dele por nós, queridos, espontaneamente. Isso entra também o obedecer. Deus falou com Jesus, Jesus tão somente obedeceu. Tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Que Deus maravilhoso, que Jesus tremendo, que Jesus poderoso. Como não entregar o nosso coração a Jesus? Só através de Jesus que podemos sermos salvos. Jesus sim se importa conosco, Jesus sim nos ama de verdade, Jesus sim cuida de nós, Jesus sim nunca nos abandona. Ele não nos ama tanto que veio este mundo para morrer em nosso lugar. Que
prova maior poderíamos ter? E Deus fez isso com tanto amor por mim e por você. E assim o Jesus obedeceu a Deus. Assim também tem que ser nas nossas vidas. Quando lemos a palavra, que nós possamos não somente ler, mas obedecer. Nossa, eu li esse versículo aqui, oh Deus, como que eu estou a desejar, Pai? Como que eu estou falho? Como que eu preciso melhorar? Eu quero sim ouvir a Tua palavra. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser uma nova pessoa. Eu não quero fazer o que eu estava fazendo antes. A Tua palavra me ensina. Agora eu quero seguir a Tua verdade, a Tua palavra. E Deus com certeza irá se alegrar por demais das nossas vidas. Então, o que Jesus disse que ia fazer com a sua própria vida, dentro de João 10, versículo 17 e 18, Jesus dá a sua vida para a retornar. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Que esta palavra possa ter ficado no seu coração, de tal maneira que você possa entender que Jesus pode todas as coisas. Jesus não veio, não morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós vimos Jesus poderoso, o Jesus que venceu a morte, que venceu o inimigo, que venceu Satanás. Que esse Jesus possa comandar sua vida. Caso você ainda não teve um encontro real com Cristo, deixe Jesus entrar no seu coraçãozinho e verdadeiramente ser o seu Salvador e Senhor da sua vida. Porque um dia nós iremos partir e precisamos preocupar com a nossa alma. E temos a convicção que quando esse dia chegar, a nossa alma estará com o nosso Deus querido. Em nome de Jesus, que assim seja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Sem teu viver existe um vazio. E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se findar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar para sempre, guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se findar.
Obrigada, Jesus, porque sempre quando nós lemos a Tua palavra, ó Deus, como o Senhor nos ensina, Senhor. Obrigada, Deus, porque através dela o Senhor sempre tem novidade de vida para nós. Porque através dela nós sempre aprendemos e crescemos e fortificamos no Senhor. Obrigada, Deus. Tudo que o Senhor faz bom, perfeito e agradável. E o Senhor teve esse prazer, esse cuidado de deixar a Tua palavra, que é a Bíblia, para que possamos lê-la. E assim, quando nós lemos, entendemos que é o Senhor quem fala conosco. Ó Deus, que verdadeiramente, quando nós lermos a Tua palavra, como o Senhor nos ensinou neste momento, que possamos ler acreditando, confiando, entendendo que ela é a verdade, porque o Senhor é a verdade. Não deixe que o inimigo venha colocar dúvidas nos nossos corações, que nós não deixemos que o inimigo venha tapar os nossos ouvidos. Não, Senhor. Mas que possamos deixar o nosso coração, nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, de tal maneira que possamos querer buscar fazer a Tua vontade e não a vontade do inimigo. Obrigada, Deus, porque a Tua palavra é poderosa e ela sempre nos ensina. Obrigada por esse momento tão feliz, tão especial, que reservamos para deixar o Senhor falar conosco e aprendermos mais e mais do Senhor. Que o Senhor vai, ó Pai, com cada vida neste momento, que está, ó Deus, cultuando conosco, ó Deus, que o Senhor supre todas as suas necessidades. Que cada vida, ó Pai, possa entender que precisamos do Senhor para alcançarmos os céus. Que o Senhor proteja cada esposo, cada esposa, cada filho, cada lar das setas do inimigo, de tal maneira que eles possam entender o quanto que as suas vidas são de grande valor para o Senhor. Obrigado por esse momento tão feliz, ó Deus. Receba o nosso culto, a nossa adoração, pois assim eu oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Amém. Que vocês tenham um restante de semana abençoados pelo Senhor e obrigado pela companhia. E que Deus continue a abençoá-los grandemente com o amor dEle, o cuidado dEle para com as nossas vidas, que é tão sem fim. Ficam todos com Deus, com a graça do Senhor Jesus. Até na próxima quinta, se assim Deus nos permitir. Tchau, ficam todos com Deus. Amém.